ir ao retiro, que é um programa muito importante para a igreja, muito importante para as nossas vidas. Segunda coisa, segundo aviso, domingo vai ter um almoço que o pessoal da cantina tá organizando, a Natália, o Andres. Então, eles pedem para que, se você gostaria de participar, que você dê o seu nome. E isso precisa ser feito até hoje, porque eles têm que contar toda a questão da comida, saber quem vai estar aqui direitinho. Então, domingo, após a escola dominical, vai ter um almoço aqui. Se você tem interesse, o valor é R$15 por pessoa. Tá? E esse dinheiro vai ser usado para construção. Então você procura a Natália até hoje, tá? Logo acabando o culto, você já pode falar com ela ou com o Andres e dar o seu nome. E já pagar também, se você puder, já paga agora. Outro aviso da cantina também é que o dinheiro que está sendo arrecadado, a cantina é uma cantina missionária e o dinheiro arrecadado vai para missões. Especificamente o que tem sido arrecadado nesses domingos vai para o pastor Pedro, para a compra do carro dele. Então hoje já vai ter uma maçã do amor ali, então se você quiser e puder ajudar, compre e você vai estar ajudando o pastor Pedro, ok? Sábado vai continuar os cursos. Tivemos curso de introdução ao ensino eclesiástico ontem, alguns aqui participaram. Sábado nós teremos curso de canto, tá, com o Gerson. Então se você tem interesse, procure a Bia, ok? Dê o seu nome para ela, porque eles precisam fazer a apostila, tudo mais, então precisa ser visto isso com antecedência. Então procure a Bia. Se você canta no louvor, se você é back vocal, você precisa participar, ok? Se você por algum motivo não pode, então me procura o Gerson. E o canto vai ser às 2h30, ok? Sábado, 2h30. Teremos também um curso de multimídia, que vai ser com o Gerson, só que na parte da manhã. Então, se você gostaria de ter esse workshop, também pode procurar a Bia, dar o seu nome para ela, sábado, 9 da manhã, curso de multimídia com o Gerson. Se você deu o seu nome para estar na multimídia, sou em multimídia, se você deu o seu nome para isso, você precisa participar também, tá bom? E no sábado, também, simultaneamente, nós vamos ter um curso de foto e vídeo, com o Moisés e o Guilherme. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre foto e vídeo, pode procurar a Natália, tá? E dar o seu nome para ela, que eles também vão preparar o material para você. E aí, no caso, foto e vídeo, sábado, 9 da manhã, tá? O Lira pediu para avisar que os jovens, a reunião dos jovens no sábado, vai ser na casa do Paulo, às 7h30. E os adolescentes na casa do irmão Isaac, às 5 da tarde. Tá bom, pais? Se vocês puderem dar uma força aí, levando os adolescentes lá. Vai ser das 5 até aproximadamente 9 horas. Então, às 9, 8h30, 9 horas, você já pode ir buscar lá o seu filho ou sua filha. Bom, os avisos são esses. Coloque-se em pé, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Boa noite, irmãos. Ainda nesse espírito de alegria, nesse espírito de louvor ao Senhor, que nós possamos cantar, começando esse primeiro cântico, já entrando na presença do Senhor, trazendo ao nosso coração tudo aquilo que a gente tem a agradecer. Com certeza todos nós aqui temos motivos para agradecer a Deus, tanto motivos coletivos quanto motivos individuais. Então que nós possamos entrar com o nosso coração direcionado ao Senhor, cantando os louvores a Ele. Amém?
de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandece seu nome. A Ele sim louvai. Lá do início novamente. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim, a Ele sim louvai. Exaltai. Legal, gente. Ainda nesse espírito de união, de harmonia, muito bonito ver daqui da frente aquele momento que estão todos se cumprimentando. É um momento que eu particularmente gosto muito e eu acho que toda a igreja gosta bastante. Então, ainda nesse espírito de união, esse espírito que somos um só corpo em Cristo, que nós possamos cantar essa música declarando para o nosso irmão e em louvor a Deus também, essa música que fala sobre o amor ao próximo. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Lá do início. Quero te amar, quero amar sem distinção e
ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Amém. A próxima a música que vamos cantar é o hino do Inário para o Culto Cristão. Esse hino é especial para a entrega dos dízimos e ofertas. A gente sempre relembra que esse momento é especial para aqueles que já entenderam o significado da salvação, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, se você ainda não compreendeu, sinta-se à vontade nesse momento. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Amém. Convidar a irmã Deise e Marisa a vir aqui à frente e agradecer pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença com os nossos corações agradecidos, Senhor, porque Tu nos deste vida, nos deste ânimo para estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Pai querido, nós queremos Te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas
e por aqueles irmãos que se dispuseram a contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um segundo as suas necessidades, segundo o teu querer, porque tu és soberano, tu és poderoso para pegar o pouco e multiplicar, para pegar o nada e fazer muito, e fazer tudo. Senhor, abençoa aqueles que tiveram vontade de contribuir, mas por algum motivo não o fizeram. Senhor, que eles possam na próxima vez terem alguma coisa para ofertar a Ti. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu não precisas de nada de nós, mas Tu te alegras quando o coração se abre para Ti. Ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar um instante. Gostaria de conhecer nesse momento aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém? Tânia, quem que está aí? Dona Deusa? Neuza? Quem? Júlio? Sejam bem-vindos, viu, gente? Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. É muito bom tê-los aqui, viu? Alguém mais pela primeira vez nos visita? Só? Então os irmãos podem levantar de novo. Eude, um bom motivo que demonstra o amor de Deus na sua vida. Em voz alta, por favor. Te trazido para essa igreja, amém. Luan, um bom motivo que demonstra o amor de Deus. Salvação imerecida. Thalita, um bom motivo que demonstra o amor de Deus. Bondade dele. Rogério, um bom motivo que demonstra o amor de Deus. Misericórdia. São alguns dos motivos que demonstram o amor de Deus conosco, né? E diante desse amor, a gente não pode ter outra reação a não ser ficar constrangido diante da grandeza, diante do amor infinito de Deus. Então essa música que a gente vai cantar agora, a gente se demonstra quebrantado perante o Senhor. Então vamos cantar essa música como uma oração do nosso coração para Deus. participar da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu vida imerecida, Pai, e vida eterna, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou, Senhor Deus, da nossa condenação, nos livrou daquilo que por natureza nós merecíamos, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque podemos perceber a sua fidelidade para nós, Pai. Então, muito obrigado por isso, Pai. Só podemos te agradecer, Senhor Deus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste.
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, obrigado, Pai. Que o nosso louvor possa subir com um cheiro suave, Senhor, e agradável a Ti, Pai. Que não apenas estejamos cantando músicas da boca para fora, mas que nosso coração, Senhor Deus, tenha entrado no momento de louvor a Ti, Pai. Muda nossas vidas com a palavra que vai vir agora, Senhor Deus, esteja à frente deste culto. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Te oramos, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor França? Muito boa noite aos irmãos. É uma grande alegria, meus irmãos, estarmos juntos para compartilhar das bênçãos do nosso Deus na nossa vida. Eu gostaria, nesta noite, de considerar exatamente o tema central que nós estamos tratando este mês no livro de Tiago, que é provas de uma fé genuína. Este é o tema central. Eu gostaria, irmãos, de iniciar contando uma experiência que há tempos atrás nós passamos. Chegamos uma certa vez no Banco do Brasil, numa cidade onde morávamos, e o gerente então me fez a seguinte pergunta: pastor, eu gostaria de saber a razão pela qual vocês conseguem se reunir e viverem juntos durante tanto tempo. Porque eu já conheço pessoas que estão em igrejas há 50 anos, 40 anos. Esse povo consegue viver junto. Mas ele quis fazer um desafio. Ele disse: eu vou conseguir a mesma coisa. Ele era católico romano. E ele me fez essa pergunta, talvez como uma afronta, achando que realmente era alguma coisa que de qualquer maneira poderia se conseguir. E ele começou então a reunir pessoas, famílias, casais, amigos, na sua casa para estudar, para ler a Bíblia juntos. Reuniu a primeira vez, foram mais ou menos uns 8 casais. Primeira reunião. Depois daquela primeira reunião,
a esposa serviu um bom lanche para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Muito bem, foram embora, tudo bem. Na segunda reunião, só vieram 4 casais. Na terceira reunião, 2 casais. Na quarta reunião não veio mais ninguém. E ele, depois, em outra visita, eu era cliente do banco, cheguei lá, pastor, por favor, vem aqui. Ficou preocupado. Preparei, estudei a Bíblia e tal. O que aconteceu nessas reuniões que foi realmente diminuindo. Digo, seu Romeu, o senhor quer saber mesmo? Quero. A presença do Espírito Santo. Só a presença do Espírito Santo naquelas reuniões. Porque é isso realmente que unifica, é isso que consegue, que faz com que nós consigamos passar tantos anos juntos, anunciando a palavra de Deus, compartilhando, tendo a alegria de estar na casa do Senhor. Aí, meus irmãos, é que a gente vê provas de uma fé genuína. Aqueles cristãos que têm prazer, que têm alegria de estar na casa do Senhor. Abram as suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Apenas o verso 11. O verso 11 que realmente será a base do texto nesta noite. Na minha tradução diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Que o Senhor assim abençoe a leitura desta palavra. Meus irmãos, analisando bem exatamente esta questão, apenas este termo que realmente Tiago usa aqui, falar mal uns dos outros, nós podemos perceber que os próprios apóstolos, quando eles escreveram também as suas cartas, houve uma grande preocupação em tratar deste assunto. Quase todos nós vamos observar que eles procuraram trazer uma palavra que pudesse corrigir exatamente este problema. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós vemos que, no dizer de Pedro, do apóstolo Pedro, esta prática pecaminosa de falar mal dos irmãos é exatamente uma associação com a malícia, associação com o engano, associação com fingimentos, com inveja, com murmuração. Pedro descreve exatamente estes termos. Porque se alguém vai falar mal exatamente do irmão, diz o texto lá em Tiago que está julgando a lei. Que lei? A lei de Deus. As determinações que Deus deixou. A orientação que ele deixou para o seu povo. Eu creio que quem mais falou a respeito disso foi Paulo. Paulo mostra que este termo também associa a blasfêmia, a cólera, a amargura, a ira. Então, os irmãos podem perceber que realmente isto seria uma prática
que poderia se julgar comum pelo fato de nós nos reunirmos constantemente juntos. É difícil alguém olhar para alguém e assim de imediato ter uma boa visão daquela pessoa, uma boa impressão daquela pessoa. É preciso exatamente para se ter esta boa impressão, a necessidade de convivência, a necessidade do dia a dia, em que nós vamos analisando cada um pela sua formação, pelo seu caráter, pela sua vida e principalmente pelo seu testemunho cristão. E veja que o apóstolo, ele falava à igreja, ele falava aos irmãos. Nas mensagens anteriores, ele realmente foi muito mais profundo quando ele falou sobre a língua. E se alguém fala é porque está usando a sua língua, a sua boca. E ele falou da língua como um fogo, como capaz de incendiar, né? E ele disse também que ninguém poderia usar a língua para o bem e para o mal. Então vamos ver, meus amados irmãos, que no próprio ensino bíblico, nas próprias orientações da palavra de Deus, nós começamos com o próprio Jesus. Eu já tenho dito que quando Jesus falou no Sermão do Monte, quando ele ensinou ali no Sermão do Monte, ele havia escolhido os seus discípulos há pouco tempo, e ele ali passou a sentar-se com eles para instruí-los. E no Sermão do Monte nós podemos ver que todas as orientações que ele deu foi exatamente no sentido de preparar, no sentido de firmar, no sentido de que aquelas pessoas tão conhecidas ali na cidade, aquelas pessoas que eram realmente de atividades tão comuns ali, eles agora teriam uma nova postura, eles teriam agora um novo relacionamento, iriam talvez conversar com as mesmas pessoas que já conheciam de tanto tempo, mas o palavreado, as expressões seriam outras, a maneira de compartilhar seria exatamente outra. E nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus no Novo Testamento, nós encontramos por diversas vezes a preocupação com esta prática. A Bíblia nos mostra que Jesus ali, ainda no Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos, ele disse: porque tu vês, porque tu olhas o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu. Mateus 7:3. Porque tu reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Tira primeiro a trave do teu. E na realidade, meus irmãos, quando nós analisamos a palavra de Deus, eu pessoalmente, eu gosto e quero sempre me incluir como uma pessoa necessitada de muitas correções na minha vida, porque eu sei que realmente aqui e ali nós estamos tropeçando. Aqui e ali nós estamos vendo exatamente a necessidade de modificar certos comportamentos. E principalmente este de falar mal das pessoas. Às vezes a gente, não, mas eu falei o mal, não foi no sentido de prejudicar, mas sempre prejudica. Quando falamos mal, nós não estamos, se o termo já identifica como mal, é porque a coisa não vai ser boa. A situação não vai ser agradável. É porque vai
trazer consequência, vai trazer problema para a vida de alguém. Jesus disse que se nós julgássemos, nós também seríamos julgados. E por isso ele diz: não julguem, para que não sejam julgados. Então, meus amados irmãos, todo este conjunto de ensinamentos, a gente percebe que era um mal, era um problema que existia no meio do povo de Deus e que os nossos apóstolos, os nossos servos de Deus do passado quiseram corrigir, quiseram exatamente sanar esse problema para que a igreja pudesse viver em paz. Jesus, quando encontrou-se lá com aquela mulher pecadora, nós vemos que ali, como era fácil fazer uma acusação, como era fácil exatamente por causa da condição dela, por causa da vida que ela vivia, como era fácil alguém querer jogar a primeira pedra. E meus irmãos, a gente vê que na prática, aí no mundo, as pessoas procuram exatamente o ponto fraco de alguém, procuram exatamente qual é o lado frágil de alguém, para poder então se aproveitar da situação. Isso em vários aspectos da vida, né? E quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, ela vem trazendo exatamente toda esta carga poluída, vem trazendo toda esta situação, né? E agora ela precisa o quê? Ser esmerilhada, polida. E este polimento, este tratamento, certamente vai encontrar no meio do povo de Deus. Por isso que Jesus diz: olha, aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não menta mais; aquele que fazia qualquer coisa errada, procure exatamente corrigir e consertar essa situação. São ensinamentos, meus irmãos, para que o povo de Deus possa viver. Sabem por quê? Porque a sociedade busca viver e não vive. As pessoas realmente não conseguem ficar juntas por muito tempo. Nas grandes empresas, as diretorias são mudadas constantemente, são trocadas, exatamente porque não há mais maneira, não há mais jeito de conviver, até mesmo profissionalmente. E por isso que as grandes empresas estão sempre remanejando alguns funcionários para um lado, para outro, para que possam então ter condições de continuidade. Mas então vamos ver o que a palavra de Deus ainda nos ensina. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Deus agora nós vamos ver os apóstolos, o que é que eles falaram exatamente sobre esse problema, agora falando diretamente à igreja, mostrando exatamente este problema que existia na igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele faz uma confrontação entre a carne e o espírito, e ele diz: eu não faço o bem que eu quero. Eu muitas vezes não faço o bem que eu quero, porque o mal está sempre diante de mim. Esta era uma luta que o apóstolo sentia exatamente, e vendo que o inimigo, ele está sempre presente para tirar as pessoas daquilo que é sério. Quando você quer fazer aquilo que é correto, quando você quer exatamente consagrar mais a sua vida, quando você quer corrigir alguns problemas da sua vida, muitas vezes há tantas barreiras, há tantos impedimentos. E Paulo ainda
quando ele escreve aqui aos Coríntios, ele diz: irmãos, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam a mesma coisa, todos vocês, que vocês compartilhem a mesma coisa, e que não haja entre vocês dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto, nós podemos perceber que ela foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo, a igreja que mais tinha comprometimento com o mundo. Mas uma coisa que é importante a gente perceber é que o apóstolo, ele não desistiu daquele povo, e nem tampouco o substituiu, e nem tampouco disse: olha, você não serve, vamos arranjar outras pessoas. Não, porque ele podia ver, como também hoje nós podemos ver, que qualquer problema, qualquer dificuldade que um servo de Deus tem na sua vida, é possível ele melhorar, porque ele é filho de Deus, porque ele é salvo, porque é exatamente uma pessoa que tem a presença do Espírito, a presença do Consolador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos coloca exatamente em harmonia com este Deus. E como é bom quando nós reconhecemos que temos o erro. Como é bom quando nós reconhecemos que há algumas pendências, algumas dificuldades, algumas restrições na nossa vida. Isso é muito bom para o cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa se acomoda em achar que todas as coisas estão na mais perfeita ordem. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando às vezes a pessoa acha que tudo está perfeito, parece que estacionou, parece que chegou àquela condição, como diz a palavra de Deus, de varão perfeito, né? E não é assim. Nós lutamos, e nós precisamos a todo momento da armadura de Deus para resistir aos dias maus. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, eu achei interessante que Paulo fala sobre a circuncisão. Ele ensina sobre a circuncisão, e lá no versículo 9 do capítulo 5, ele fala sobre a massa, fala sobre o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu achei interessante, meus irmãos, que no versículo 15 daquele texto, na epístola aqui de Tiago, eu até deixei aqui separado para a gente apenas considerar, capítulo 5, verso 15, Paulo diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Estavam tratando de um assunto que realmente não tinha muito sentido para a igreja. E Paulo estava instruindo aquele povo, mostrando que ali já não era mais viável, mostrando que a nossa circuncisão é Cristo. Não havia mais a necessidade daquela prática. Mesmo ele convivendo no meio dos judeus, não havia mais aquela prática, não havia mais necessidade. Ele estava ensinando para uma igreja cristã, mas eles teimavam, brigavam, se desentendiam em torno daquele assunto. Por acaso não era falando mal? Por acaso não era uma maneira de desentendimento entre eles?
Não era uma maneira de desarmonia entre eles por causa de um assunto que já não dizia respeito à nova aliança. Então, meus irmãos, o que é importante a gente ver, que o mal, ele existia, mas existia também um empenho muito grande para corrigir este mal. Não se pode de maneira nenhuma fazer da maneira de uma história que eu li numa revista evangélica, uma pequena revista evangélica, a respeito de uma família, a respeito de um casal lá do Rio Grande do Sul, um casal que brigava muito, brigava muito. E certa vez, aquela mulher, morando numa pequena cidade, ela disse: eu vou denunciar você ao juiz. Procurou o juiz, chegou lá, conversou, falou, todos os problemas que estavam acontecendo. E quando ela terminou, o juiz disse assim: a senhora tem toda a razão. A senhora tem razão. E ela foi embora, satisfeita, porque achou que tinha realmente feito a sua defesa de uma maneira tão veemente. Depois, alguns dias, o marido soube que ela tinha tomado aquela decisão, disse: não, agora eu vou me defender. E também procurou aquele juiz. E quando chegou lá, o juiz o atendeu, ele contou e tal, a sua história, até mais prolongada, fazendo a sua defesa. Quando terminou, o juiz disse: o senhor tem razão. Foi embora. A esposa do juiz, então, disse: olha, eu não entendo você. Eu não estou lhe entendendo. A esposa desse moço veio aqui, você conversou com ela, ela foi embora, você disse que ela tinha razão. Ele vem, faz as suas queixas, e você também diz que ele tem razão. E agora? Ele disse: você também tem razão. Falou com a esposa: você também tem razão. Então, meus irmãos, essa história me trouxe uma lição de que muitas vezes a gente pode ter a tendência de querer deixar que as coisas podem ficar do jeito que estão, não precisa tomar nenhuma providência, deixa caminhar, vamos em frente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um abismo, ele só conduz a outro abismo. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então isso nós podemos ver que se existia, como existia um problema, a igreja, os apóstolos, aqui no dizer de Tiago, ele foi até o fim mostrando que existia um problema que precisava ser resolvido. E problema é para ser resolvido. Problema é para ser resolvido. Pedro, quando fala também a esse respeito, ele diz: aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas. Está em trevas e anda em trevas. Mostrando que não há conversão. Mostrando que não há desejo de mudança. Mostrando que não há desejo de querer resolver o problema. Meus irmãos, para concluir, eu gostaria que a gente pensasse exatamente no que a palavra de Deus nos ensina neste texto. Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Quem somos nós para ser juiz de alguma coisa? Quem somos nós para achar exatamente, e eu volto àquele primeiro versículo que eu citei, quando nós olhamos o argueiro,
no olho do irmão, né? E enquanto nós estamos olhando ou apontando alguém, alguém está apontando para nós com o dedão também, né? Está vendo, está mostrando exatamente que nós temos os nossos erros, as nossas necessidades. É por isso, irmãos, que a igreja, ela caminha bem, porque ela caminha num pé de igualdade. Eu já falei aqui numa quarta-feira que ninguém deseja ser maior do que outro, melhor do que outro, mais importante do que outro. Porque Jesus, ele nos colocou como irmãos. E ele disse: aquele que quer ser maior, aquele que quiser ser mais importante, seja servo de todos. Não é bom assim? Não é bom quando nós entendemos a palavra de Deus assim? Chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Caminhamos bem dessa maneira. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos lavar, limpar, não só o exterior, mas o interior. Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. O apóstolo Paulo, ele diz que com as armas do Espírito, nós conseguimos destruir todas as fortalezas, todos os conselhos do mal, toda a altivez, levando todas estas coisas ao entendimento e à obediência a Cristo. Ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 10. Nós levamos todas estas coisas porque queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. Alguém já disse que quando nós convivemos muito tempo com alguém, quando nós compartilhamos da vida com alguém, ou nós podemos ajudar, ou podemos destruir. Mas o cristão, ele é bênção. E eu posso dizer aos irmãos quantas vezes nos dá satisfação, alegria em conhecer pessoas de Deus. Como é bom. E isso aí o Espírito Santo grava no nosso coração, grava na nossa mente, nos faz lembrar a cada momento daquela pessoa que nos fez bem, daquela pessoa que nos ajudou a vencer, aquela pessoa que nos ajudou a viver. Isso faz muito bem. Graças a Deus eu tenho pessoas na minha vida que eu lembro com muita alegria, com muito amor. É aquela pessoa que ele ouve sem lhe recriminar, assim como Jesus fez muitas vezes. Aquela pessoa que ouve e que você se lamenta, você se chora, você conta os seus problemas e ele ouve com paciência. Existem ainda pessoas assim. Daqui a pouco aquela pessoa lhe dá uma palavra de ânimo, aquela palavra do falar bem, aquela palavra de nos incentivar, aquela palavra de nos ajudar, aquela palavra que não é precipitada, aquela palavra que não é exatamente destruidora, mas sim abençoadora. Irmãos, vejam que todos os nossos irmãos lutaram, trabalharam, trataram deste assunto no Novo Testamento, falando às igrejas. Eles trataram exatamente para sanar esse problema. Não faz bem eu ter que falar mal de uma pessoa. Eu conheci um pastor lá em Fortaleza. Ele tinha uma maneira de agir que eu não concordava muito com ele.
ele às vezes estava conversando assim numa roda de amigos, de pessoas assim. Quando ele saía, ele falava com brincadeira, mas era uma brincadeira que não faz bem. Ele dizia assim, ele já faleceu, esse pastor, por isso que eu estou falando também dele, né? Já está na glória. Foi salvo, né? Porque não, isso não o impediu. Mas ele dizia assim, agora eu vou me retirar para que vocês falem de mim. E às vezes ele dizia, falem mal de mim. Eu falei, pastor, falar, a gente pode falar ou bem ou mal, mas vamos preferir falar bem. Vamos achar melhor falar bem, porque o bem edifica, o bem constrói, o bem gera confiança, né? Você, quando lida com uma pessoa que você convive com ela, se alguém lhe falar alguma coisa, fulano falou isso assim, se você confia naquela pessoa, você diz, não, essa pessoa, ela é incapaz de falar isso a respeito de mim. Porque seria uma tremenda, e o texto, aqui tem um texto que fala em traição. Traição, você confiar naquela pessoa, achar que ela tem caráter, achar que ela é sincera, achar que ela é realmente uma pessoa de fibra, e daqui a pouco ela lhe decepcionar. Isso é triste. E por isso que a igreja, os nossos irmãos, trataram muito bem deste assunto, para corrigir, para limpar esse problema, para que, né, possamos, como diz a palavra de Deus, olhar um para o outro com o rosto descoberto e com a cara limpa. É assim que a Bíblia diz. Olhar com o rosto descoberto e com a cara limpa. Não temos nada a ocultar, mas sim a revelar. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós nos encontrássemos, devíamos compartilhar salmos, hinos, né? Coisas que venham trazer consolação, que venham trazer realmente regozijo, alegria. O cristão realmente deve ser o portador de boas notícias, o portador de boas novas, uns para com os outros. Nosso legislador é o Senhor. Ele julga a mim e a você. Eu não quero ser juiz e nem quero ser julgado pelos outros. Deixa que o juiz me julgue. Para finalizar, Paulo lá no capítulo 8 de Romanos, quando ele fala exatamente daquelas provações, lá no capítulo 8, 31, ele diz que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Então, meus irmãos, há muitas pessoas aí com um martelo de juiz, né? Martelo de juiz. Me permitam contar uma história rápida, só para finalizar, mas é uma coisa pitoresca. Passou uma cena de um filme de Mazzaropi, ele estava num tribunal e o juiz batendo com o martelo, pedindo ordem no tribunal. E naquele filme ele chega, daqui a pouco ele pega aquele martelo e diz, olha, doutor, eu estou vendo que o senhor está tentando quebrar esse martelo e está demorando. Pá! Aí quebrou o martelo. Entendeu? O que eu vejo nisso aí é o seguinte, que nós não temos martelo para estar julgando ninguém. O juiz é o nosso legislador, o nosso Supremo Senhor, aquele que corrige a mim e corrige a você. Meus irmãos, eu creio que Tiago vai continuar a sua trajetória, né? Mas eu espero que esta parte, esta cena aqui, e a gente pode ver no texto que ele ainda, de uma maneira leve, ele ainda trata um pouco para fechar o assunto. Mas isso aqui é bom, que fique por aqui. Esse versículo 11, né? Pregador do próximo domingo já vai falar do 12, né? Acho que é o pastor Paulo, né? Deve estar trazendo exatamente a reflexão sobre o versículo 12 em diante. Então, meus irmãos, este fica como lição para nós. Não vale a pena falar mal de ninguém. Vamos falar bem, porque edifica, constrói
e nos faz realmente crescer e conviver e confiar muito mais uns nos outros. Amém? Deus assim nos abençoe. Irmão Yuri. Irmãos, estamos chegando ao término do culto. Agradeço os irmãos que nos acompanharam pela internet. E estamos acabando o culto, mas não o nosso tempo aqui, então não vá embora. Aproveita ainda o tempo que nós temos aqui juntos para termos conversas que edifiquem e estreitarmos nossos relacionamentos para a glória de Deus. Então fica um tempo aí, vamos nos conhecer, vamos conversar. Enquanto temos o pós-lúdio, abaixe sua cabeça, pare a Deus. E após isso, estamos encerrados.